Então vamos lá. Voltando então, depois de uma palestra com bastante provocação aí do Eduardo, acho que agora, agora uma coisa para acalmar um pouquinho, né? A gente vai ter um especialista aí falando um pouquinho sobre essa categoria que é o nosso principal negócio hoje, né? Que são as fragrâncias, e acredito que os perfumes, né? Que é da maioria dos clientes que estão aqui com a gente participando hoje. É, e a gente sempre quis fazer uma palestra bem educativa em relação ao tema. A gente não tem nenhuma marca específica que a gente vai estar falando hoje. É uma palestra nossa mesmo, como BIM, de conteúdo, né? Não é da marca A ou da marca B, não é de Carolina Herrera, nem de Lancôme. É uma palestra realmente para a gente aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento aí nessa categoria que, para nós, é o principal negócio nosso, vem sendo aí pelo menos nos últimos 10 anos de empresa, aí é o nosso principal negócio hoje. E para isso, a gente chamou o Fábio Navarro, que deve estar por aí já. Está por aí, Fábio? Sim, bom dia. Bom dia, tudo bem, Fábio? E o Fábio vai contar um pouquinho da história dele aí, onde você se encantou e como é que você começou nesse mundo aí da perfumaria. E acho que tem bastante coisa aí para passar para a gente, ok? Boa apresentação, Fábio. Obrigado, Igor. Obrigado. Bem, bom dia para todo mundo. Meu nome é Fábio Navarro. Eu trabalho na perfumaria há 25 anos. E hoje vou falar um pouquinho aí com vocês sobre perfume. A gente escolheu também fazer um recorte super especial falando de perfumaria de nicho. E aí eu vou explicar o porquê que a gente escolheu esse recorte também, da importância de como o nicho influencia a perfumaria como um todo. E para isso eu fiz uma apresentaçãozinha aqui no PowerPoint para a gente andar. Tem uns perfumes aqui atrás que eu vou aproximar da câmera para vocês poderem ver, porque uma das coisas, apesar de eu ser o especialista no que está dentro do frasco, a primeira coisa que faz você desejar e comprar é o frasco, é o cartucho, é a propaganda, é o nome. Você gera o desejo com toda a história que você conta e a recompra acontece no gostei ou não gostei da fragrância. Mas até chegar na fragrância você tem muita história para contar. Então, eu acho que isso é bastante importante. Quero agradecer a todo mundo da BIM também por ter me convidado para participar aqui desse momento com vocês. É um super prazer estar aqui com vocês e poder dividir o meu conhecimento de um lado da perfumaria hoje aqui. Então, eu vou abrir aqui a apresentação para a gente poder começar. Colocam perfumaria de nicho, porque esse é o recorte que eu vou fazer um pouco aqui. Como o Igor falou, a ideia hoje, claro, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês verem como os que tem aqui atrás na tela, mas eu não estou falando de nenhuma marca específica, a ideia não é contar de uma marca, a ideia não é trazer as informações daquela marca, mas sim falar da categoria como um todo. E é claro que aqui eu vou falar de vários estilos dentro da perfumaria até chegar no nicho, tá? Primeiro, tenho 5 temas aqui, quase 6 temas para trabalhar com vocês hoje. O primeiro, eu vou contar um pouco a respeito de mim. Então, vou falar um pouco da minha carreira dentro da perfumaria, para vocês entenderem como é que eu entendo esse negócio, aonde que eu tô. Depois, falar um pouco de classificações. Aí eu entro em perfumaria de nicho. Aí eu falo de evolução da perfumaria de nicho. E deixo um momento aqui aberto para vocês. Se tiver alguma pergunta, se achar alguma coisa interessante, se tiver dúvida, para a gente poder conversar um pouquinho no final, mais aberto. Eu sei que quase 300 pessoas é um pouco complexo isso, mas a gente tenta selecionar aí algumas coisas e ver. O pessoal da BIM também me ajuda, algumas perguntas que apareçam aí escritas e que acha interessante trazer. E de qualquer forma, depois também estou aberto para conversar com vocês em outros momentos. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, da minha linha do tempo, né? Como que eu entrei na perfumaria. Antes de mais nada, como é que eu entrei nesse negócio? Eu fiz administração de empresas. Então, eu não fiz química, eu não fiz farmácia, eu não achava que eu ia trabalhar na perfumaria desde criancinha, como muita gente fala. Sempre gostei de perfume, sempre usei. Mas eu entrei como estagiário de marketing nesse universo que eu não tinha noção do que era. E eu começo a minha carreira em casa de perfumaria. Então, em 1997, eu entro na IFF, que é International Flavors and Fragrances, que é uma das maiores casas de perfumaria do mundo, é uma casa de perfumaria americana. Para quem não sabe o que é uma casa de perfumaria, por exemplo, várias fragrâncias que vocês têm, principalmente
o que eu chamo de designer, ou seja, assinado por designers de moda, de joia, ou etc., na maioria das vezes, as fragrâncias dessas marcas são desenvolvidas por casas de perfumaria, que é onde tem o perfumista, o avaliador olfativo. Então, é um universo um pouco separado. Não só para perfumaria, tá, gente? Isso também acontece para sabonete líquido, shampoo, para todas as categorias que levam cheiro, que tem perfumação. Então, eu entrei em 97 na IFF. Eu também não vou fazer uma história muito longa, tá? Não precisam ficar preocupados, não. Em 2001, eu fui para a Symrise, que é uma concorrente da IFF. Ambas são casas de perfumaria. Em 2003, eu fui para a Natura. E aí, quando eu fui para a Natura, minha vida mudou bastante. Porque eu estava acostumado a trabalhar numa empresa com 80 pessoas, 70 pessoas, fazer uma parte do negócio. E quando eu cheguei na Natura, eu tinha três funções básicas, né? Eu tinha 3 chapéus aí importantes. O primeiro, eu era responsável por desenvolvimento de perfumaria fina. Então, falava com o time de marketing, falava com as casas de perfumaria para desenvolver as fragrâncias, fazia os testes, pensava nos caminhos e etc. Eu tinha um papel de tendências, então, além de comprar material de agente de tendências, eu também tinha que viajar algumas vezes no ano para alguns países diferentes, para feiras e outros momentos, para poder trazer tendência, para poder dizer o que ia acontecer nos próximos 5 anos. E o terceiro chapéu, que foi o que mudou completamente meu mundo na perfumaria, é treinamento de força de vendas. Então, primeiro foi o Brasil, mas depois eu viajei a América Latina quase toda para poder treinar a equipe de vendas, para poder dizer o que é uma fragrância, o que é uma pirâmide olfativa, o que é uma família olfativa, e como é que essas informações são transformadas em ferramentas de vendas. Como que esse conhecimento te ajuda a vender mais, te ajuda a falar melhor de um perfume, te ajuda a falar melhor de uma fragrância específica, para aí nesse processo a pessoa entender como que aquela informação técnica, que muitas vezes você olha e fala assim, gente, é tanta informação, como é que eu vou usar? No final do dia eu tenho que vender. Como transformar isso em algo factível de tantos produtos que tem na mão, tá? Então, esse foi um passo muito grande e mudou bastante minha percepção. A hora que você sai, vou falar de mim, a hora que eu saí no campo, né? Eu saí dentro do escritório, eu saí de dentro do universo do laboratório, até porque foi na IFF que eu fui treinado olfativamente. Foram anos da minha vida cheirando das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, eu vinha de um universo muito mais controlado. E aí eu entro no universo que é assim, eu tinha que explicar para a pessoa que morava no interior de algum estado o que era a rosa que nascia no sul da França. É aquela pessoa que nunca nem saiu da sua cidade. Como é que eu transformava essa informação em algo importante para ela valorizar o produto que ela ia falar, mas ao mesmo tempo que não afastasse ela, que aproximasse ela do produto e que ela entendesse que aquilo ia ajudá-la a vender. Então, era transformar uma informação que muitas vezes era vista de um universo, era vista de um certo local, de dentro do escritório, para a realidade de cada lugar que eu passava. E eu tive muita sorte de fazer isso e poder aprender muito com esse negócio. Aí, a partir dali, eu decidi fazer uma grande mudança na minha vida. Em 2005, eu peço demissão da Natura e abro minha empresa de consultoria. E minha empresa de consultoria, com diversas áreas diferentes, trabalhando com várias coisas diferentes, que é o que eu faço até hoje, tá? Eu faço consultoria para muitas empresas, e aí eu faço consultoria em treinamento, pode ser treinamento de produto, pode ser treinamento de ponto de venda, pode ser treinamento de equipe de vendas, pode ser treinamento de como vender online, ou seja, como preparar a sua equipe de back office para responder da melhor forma possível e trabalhar dentro de tudo isso. Eu faço também marca própria, então tem algumas empresas que eu já desenvolvi produto para elas, marketing olfativo. Sou também, desde 2015, aí eu tenho que rir de mim mesmo, né? Porque até 2015 eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, e eu falava que absurdo tirar foto do prato, que absurdo fazer check-in nos lugares. Hoje eu sou 500 vezes pior do que eu falava. Hoje em dia, assim, é levantei bom dia, é cantando no carro, é foto do perfume, é foto do prato de comida. Então, é surreal. Mas eu tive a sorte de entender em 2015 que esse mercado digital é um mercado muito importante, é um mercado que não pode ser deixado para trás, e que, assim, cada um tem a sua forma. E eu, no começo, que não entendia nada, o que eu fiz? Contratei alguém para me ajudar. Porque era coisa que eu falava, bom, eu tenho 46 anos, o mundo digital não faz parte do meu nascimento. É muito diferente de quem tem 12, 15, 18, 20 anos hoje. Então, isso é bem complexo.
Obrigado, estou vendo que tem gente que escreveu aí que segue no YouTube. Então, isso daí, gente, olha, foi um quebra-barreiras para mim, tá? Então, aí eu abri o Instagram, primeiro abri o Instagram fechado, depois abri um Beijo Perfumado, que é Fábio Navarro, _perfume, comecei a fazer vídeo no YouTube. Quem me ajudou muito nisso também foi o trabalho que eu fiz para a Beleza na Web. Então, eu tive que ser jogado na hora lá dentro para fazer, faz vídeo, faz isso, faz aquilo, os primeiros vídeos gaguejando, depois você acostuma e vai bem. Faço educação olfativa, então no meu site, fabionavarro.com.br, eu tenho alguns cursos abertos ao público, porque antes eu fazia só para a empresa, desde treinamento olfativo, treinamento de algumas marcas, criação de fragrância, faço algumas coisas. O Brasil é o segundo, às vezes o terceiro, dependendo da força da nossa moeda, maior mercado de perfumaria no mundo, mas em educação olfativa, ele está lá atrás. Então, eu acho que é muito legal e a educação, para mim, é muito importante. Eu adoro fazer isso, eu adoro ensinar a perfumaria. E aí eu abri ao público, e aí eu tenho um público muito diverso no Brasil todo. Antes era só presencial, agora eu faço tudo online para trabalhar em cima dessa história da perfumaria, aí, como conhecer matéria-prima e etc. E perfume exclusivo, que isso tem crescido bastante, que tem muito a ver com a história do nicho, das pessoas quererem cada vez mais exclusividade. Eu quero algo que é só para mim, eu quero algo que é muito diferente, eu quero algo que fale comigo de uma forma incrível, de uma forma super diferente, ou mesmo algumas coisas que você quer falar assim, que está muito em voga hoje, que é o layering, que são as camadas de fragrância que você faz para criar algo único. Se você não vai desenvolver uma só para você, como é que você participa de tudo isso? Então, isso é um pouco do resumo aí da minha vida profissional, os últimos 25 anos na perfumaria. Eu trabalhei em outras coisas também, tá, gente? Mas eu estou focando só na perfumaria aqui. Vi aqui algumas mensagens do pessoal falando da Olfateca, que teve nas aulas. Obrigado, fico super feliz. Assim, uma força muito grande na minha vida é essa, é a educação na perfumaria. Adoro fazer isso. Tem algumas empresas que são minhas clientes aqui, então algumas empresas que eu já fiz trabalho, que eu faço trabalho, sempre ligado à perfumaria. Esse é o meu trabalho, esse é meu dia a dia, é isso que eu respiro, é isso que eu vivo. Então, isso é muito legal. E agora, como diz um amigo meu também, youtuber, sem mais delongas, vamos falar um pouco da perfumaria em si. O que eu vou trazer primeiro aqui para vocês é uma visão da perfumaria como um todo. Não vou entrar em nicho ainda, daqui a pouco eu entro em nicho. Eu tenho uma forma de ver a perfumaria que eu classifico ela em grupos, em clusters, em formatos diferentes. E vou contar um pouco para vocês de como, com o passar das décadas, esses clusters que eram mais separados, eram bem longe um do outro, muitas vezes, aonde eles se encontram, como eles se encontram. E isso é uma informação muito importante para entender como falar de uma marca, como colocar no ponto de venda, como colocar no próprio site. Então, poder fazer ali no site o que eu coloco primeiro, o que eu coloco depois, porque hoje a gente tem o físico, tem o virtual, querendo ou não, todo mundo foi empurrado para o virtual e falou assim, é agora, e vai, que é o que tem para hoje. E então, assim, tem formas de você fazer isso, como você fazia antes no ponto físico também, tá? Começando aqui com as classificações, eu tenho essa matriz, e a matriz eu divido ela, deixa eu só puxar as carinhas aqui para o lado, em valor, então valor menor e valor maior, tá? Do menor para o maior, do mais raro para o mais democrático. Primeira coisa que eu gosto de falar na perfumaria. A perfumaria é uma categoria, os perfumes, fragrâncias, não importa se é um eau de cologne, um toilette, eau de parfum, se é um splash, não importa. Elas não têm preço, elas têm valor. Por que elas têm valor? Porque é o produto mais supérfluo que existe e é o produto mais emocional que a gente tem. É aquele produto que você compra para trazer emoção, para reavivar a emoção, para viver momentos, para lembrar de pessoas, para lembrar de lugares. É aquele produto que você fala assim, ele é de necessidade? Você fala necessidade básica? Não, mas eu digo sim, ele é de necessidade básica. Ele é aquele que muda o seu humor. Ele é aquele que te conecta com umas emoções que você às vezes não vê nas primeiras camadas. Por quê? Isso tem uma informação, um porquê físico. Porque onde a gente armazena os cheiros,
é no sistema límbico, no hipotálamo, que é onde a gente guarda toda a vivência emocional. Assim, a mesma emoção de um abraço, a gente guarda a mesma emoção nesse lugar do cérebro de um cheiro. Então, por isso que quando eu cheiro uma fragrância, eu cheiro um perfume, eu cheiro uma planta, eu tenho essa relação, tá? Então, essa é a primeira coisa. É falar de valor, não falar de custo, não falar se é caro ou se é barato. E por isso que aqui eu coloquei o mais raro e o mais democrático. Não é o popular e o inacessível. É o raro e democrático. Ah, Fábio, muito legal isso, né? Como é que a gente faz? E aí no dia a dia? Gente, até eu no dia a dia às vezes erro e falo outra palavra, tá? Porque é um novo aprendizado. Então, a gente vai fazendo e uma hora vira realidade e vai bem tranquilo. E nesses quadrantes, então aqui tem 4 quadrantes, né? Onde eu vou classificar esses clusters, esses grupos. Eu classifico a perfumaria de uma forma geral aqui. Como é que eu classifico a perfumaria? O primeiro grupo que eu trago aqui é o grupo mass, é o grupo massivo, traduzindo do português do inglês para o português direto. Isso é muito uma nomenclatura que eu uso em treinamento internacional, tá? Quando eu dou treinamento para outros países, eu sigo, isso é uma nomenclatura minha, é um formato meu de ver. E assim, como é que eu adapto outro jeito? Tudo isso dá para adaptar. Isso daqui não é uma regra, só existe essa. Mas é para passar para vocês a minha linha de raciocínio. Então tem o massivo, o mass, depois vem o mastige. Então, vocês veem assim, ó, quando eu saio do mass, que ele está no mais democrático e do menor valor, então ele está bem aqui, eu vou para o mastige, onde ele continua democrático, mas a caminho do mais raro, e ele começa a ganhar mais valor, tá? O próximo é prestige. Então, prestige, olha, eu já saí primeiro dos 2 quadrantes de baixo, já estou só no quadrante de cima, estou chegando mais próximo da raridade e estou aumentando o seu valor. Depois eu venho o Luxury, e aí o Luxury muitas vezes ele não é tão distinto de valor do Prestige, mas ele acaba sendo um pouquinho mais raro, tá? Ele acaba sendo um pouquinho mais especial. A partir daqui, eu venho para o nicho, que está aqui, ó. A raridade ele sobe, e ele tem um pouco mais de valor aqui, mas também ele não difere tanto. Isso eu vou dizer para vocês por quê. Porque no passado, o nicho estava até fora desses quadrantes aqui, ó, ele ia para lá, bem longe. Com os últimos 10 anos, muita coisa se aproximou, muita coisa mudou. E tem marcas que eu consigo navegar por diversos universos aqui, tem marcas que estão só em um cluster, mas que ela tem características de outro, é isso que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E acima do nicho, fora do nicho, tem o exclusivo. Aquele que é, assim, o ponto fora da curva, aquele que é feito só para você, aquele que você senta junto com o perfumista, aquele que é o totalmente diferente, que é onde foi a origem da perfumaria, né? Quando eu falo de origem da perfumaria com vocês, como que o perfume começou? Os perfumes, eles não eram feitos em escala industrial, como quase nada no mundo era feito em escala industrial. Era feita para cada pessoa, de algum jeito. Totalmente único e exclusivo, tá? E a gente ainda tem isso hoje. Então, falando aqui desses clusters, né, que eu trago, eu vou começar a falar para vocês aonde que eles têm similaridade e aonde que eles têm diferença. O primeiro, o massivo. O massivo não significa que ele está aqui embaixo. Ele tem uma abertura. Ele pode ter uma proximidade a caminho da raridade. Ele não vai estar nunca nesse quadrante aqui, mas ele pode estar bem mais para baixo ou mais para cima. Existem muitas marcas no mundo. Sim, a gente tem hoje em dia uma média de 3.500 lançamentos de perfume por ano no mundo. Sem contar vários deles que são muito regionais. Quando há 15 anos a gente tinha 400 lançamentos. Então, sim, eu tenho uma flexibilidade, uma elasticidade grande mesmo dentro do massivo. Então, o massivo ele sempre vai estar aqui no democrático e num valor mais baixo, mas ele circula por aqui. O segundo é o mastige. O que é o mastige? É uma mistura do massivo com o prestige, por isso que ele chama mastige, tá? Ele está aqui no meio do caminho. O mastige, eu tenho de tudo. Eu tenho uma intersecção aqui, onde realmente quando você olha para o produto, você fala aonde que ele está. Eu estou um pouco perdido, porque tem algumas empresas que na hora de lançar, elas adaptam o seu produto de uma forma inteligente para o mercado, que ela quer que tanto o mass quanto o mastige possam ver o seu produto lá.
Então, tem ele aqui. Tem aquele que se identifica com o mastige puro mesmo. E aí, o mastige puro, eu tenho ele dentro do democrático ainda, só que mais econômico, um pouco longe do massivo, mas chegando aqui no ponto de equilíbrio. Depois, eu tenho ele já entrando no próximo quadrante aqui. Então, eu estou entrando num quadrante aqui de valores mais elevados. E ele sobe, tem uma pequena parte aqui no mais raro, valor mais elevado, mas a sua maior participação, ela vem neste pedaço aqui, e principalmente aqui. Por que eu falo de raro e um valor que não é tão baixo, um valor que vai aumentando? Porque esta fatia aqui é aquela fatia que você tem muitas empresas que oferecem produtos de uma forma interessante, como pacote geral, estilo de fragrância, o nome, o apelo, o local onde você pode encontrar, tudo isso combinado com valor, e aqui ele ocupa bastante. E ele é o rei deste espaço, que pode ir, claro, de um valor um pouquinho menor até um valor um pouquinho maior, e a caminho da raridade, ou seja, a caminho ele te entrega mais alguma coisa que te gera um desejo além do desejo da fragrância, tá? Então, tem essa parte. Depois, seguindo, e claro, que a gente vai para Prestige, tá? Dentro de Prestige, vocês veem que o círculo já diminuiu, o círculo já não é tão grande. Vocês estão vendo, assim, eu também faço uma proporção visual dos tamanhos como eles se identificam. Aí o círculo já não é tão grande. Ele está sempre para o lado de cá, o prestígio sempre tem um valor maior, o prestígio não vai estar do lado de cá, mas ele pode oscilar entre mais raro ou mais democrático. Porque dentro das marcas de prestígio eu também tenho produtos que se adequam mais a esse quadrante no democrático de valor mais elevado, tá? E ele tem uma intersecção maior aqui com o mastige. O mastige se aproxima muito mais do prestige do que do mass. Ele tem mais características de sofisticação do que democrático. O próximo é o luxury. E aí o luxury, vocês veem que eu também não tenho uma grande diferença entre esses três, fora o nicho que já vem mais para cá, mas entre esses dois, principalmente, eu não tenho uma grande diferença de valor, eles estão oscilando muito próximos, mas eu começo a trazer algo mais raro. O luxury é aquele que eu já falo assim, você não tem em todos os lugares, você não acessa todos, ou quando você não tem um portfólio inteiro. Eles são sazonais, eles têm algum momento que eles vêm, eles fazem edições limitadas, então eles vão trazendo isso para gerar um pouco da escassez. Então, a escassez é um dos motes do luxury. Então, esse é o ponto importante e ele tem uma integração, claro, com o prestige, que está no meio do caminho. Quando eu chego no nosso querido nicho, que todo mundo fala, tem crescido bastante, para vocês entenderem, nicho exclusivo, como eu falei agora há pouco, são a origem da perfumaria, lá atrás, desde o primeiro perfume produzido. A gente passa por um período, até final de 1800, onde ele está certamente exclusivo. A gente começa em 1900, 1915, 1920, onde ele vira um luxury prestige. Ele começa mais para o lado do prestígio, com as marcas de designer, com o advento da industrialização e etc. E ele volta na década de 70 e 80, Europa e Estados Unidos, como algo diferente, como algo exclusivo. E para a gente aqui no Brasil, há mais ou menos uns 10, 12 anos, é que se fala mais de nicho, para a gente entender um pouquinho dessa evolução, tá? E aí, você vê que ele está aqui. Ele não tem essa conexão. Porque ele tem alguns signos, que daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são os signos de uma perfumaria de nicho. Ele tem alguns signos, ele tem algumas coisas que são importantes para ele poder ser um perfume de nicho. Ele tem que entregar algumas coisas que são técnicas, que são também visuais, para que ele possa fazer isso. E, por último, o exclusivo. E o exclusivo, ele está lá. O exclusivo, ele está lá fora, inclusive, dessa matriz. Por quê? Porque eu posso ter um exclusivo com valor maior, com valor menor. Ele sempre vai estar na raridade, tá? Ele nunca vai estar no democrático. Mas ele pode ter um valor maior, um valor menor. Ele tem várias formas de aparecer. Porque eu tenho um exclusivo, pessoas que fazem perfumes naturais na casa delas. É exclusivo. É raro, mas ela faz na casa dela. Eu tenho o perfumista X que também faz. Então, aqui no exclusivo, eu tenho um universo muito grande.
Para ficar mais fácil, eu escolhi 2 marcas para exemplificar aqui para vocês, para trazer uma ideia, para vocês falarem assim, putz, Fábio, sei lá, eu nem sei se eu estou explicando tão claro para vocês, se no final vocês vão falar, estou com dúvida. Eu acho que é sempre bom a gente dar um exemplo aqui. Então, eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou passar para vocês agora é de Guerlain. Então, falando especificamente de Guerlain, como é que eu vejo Guerlain? De forma geral, quando eu falo só da marca, mesmo que as pessoas não conheçam tanto os produtos, não saibam tanto como os produtos são, já tem uma percepção de que ela não vai estar tão para cá. E que ela também não é tão no democrático. Tá? Então, aqui, a hora que eu trago, aonde que ela se encaixa? No prestige, no luxury, no niche e no exclusivo. Uma marca tem tanta elasticidade para fazer isso. As marcas, elas têm elasticidade. Cada uma tem a sua forma. De novo, aqui é a minha avaliação, tá? Eu não estou dizendo que eles se classificam assim. Eu vejo no mercado desse jeito. Eles têm, e aí tem uma linha de pensamento. Se vocês forem ver, a elasticidade deles está toda nesse quadrante aqui. Eu estou no raro e de valor mais alto. Então, porque é uma marca que não tem elasticidade para vir aqui para baixo. Mas ela tem produtos que são mais no prestígio, no luxo, no nicho e no exclusivo. Quais produtos que eu classifico aqui? Por exemplo, se eu for entrar no prestígio, eu tenho Montguerlain. Montguerlain, uma marca que está trazendo a aproximação de Guerlain com as pessoas. Se eu for entrar no Luxury, o que eu trago? Eu trago o frasco tradicional deles. Deixa eu pegar que eu tenho aqui do lado, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse daqui é o frasco original, com as abelhas que significavam todas as comarcas, as cidades que pertenciam ao reino francês, a inspiração das telhas da Praça Vendôme. Tem toda uma história aqui por trás que várias fragrâncias, se você vai nas lojas deles fora do Brasil, tem várias fragrâncias que você pode envasar na hora nesse frasco. Você pode escolher a cor do laço, o tipo do laço, você pode escolher alguma coisa na etiqueta, pode ter o seu nome. Então, pode ser, por exemplo, Sansara, que é uma fragrância que tem numa embalagem X, mas você pode querer colocar nessa daqui também. Tem várias fragrâncias que você consegue colocar aqui. Então, você traz o luxury aqui dentro e você traz um pouco da personalização. Tem nicho? Tem nicho. Eles têm uma linha que é super nichada. Essa daqui é a tuberosa. Então, você tem algumas coisas bem diferentes que você pode fazer. E tem o exclusivo? Tem. Eu não sei se vocês sabem, mas em Paris, eles oferecem um serviço de fragrância exclusiva direto com o perfumista de Rivassar, e você passa, claro, tem que ficar acho que 4 ou 5 meses em Paris fazendo várias provas, mas é você com o perfumista da marca. E você desenvolve algo só para você. São, acho que, não lembro, 20 ou 30 mil euros, 15 mil, não sei, muitos mil euros. E aí você desenvolve. Então, essa marca, ela tem essa elasticidade. Ela trabalha nesse formato, ela consegue atingir. E a pessoa que está comprando o prestígio, a pessoa que está comprando o exclusivo, o luxury ou o nicho, ela está comprando a experiência da raridade com alto valor. Não importa em qual dessas categorias que eu estou, ela está aqui. Isso é bastante importante vocês guardarem na cabeça de vocês, porque a hora que eu terminar esse quadro, eu vou falar um pouco de como que isso impacta na visão das pessoas em disposição na loja virtual, como é que você apresenta, o que você põe próximo de quê, o que você põe longe de quê, porque isso tudo já traz uma certa informação. A segunda marca que eu escolhi é uma marca que tem muita repercussão para brasileiros, e a marca é Victoria's Secret. E é uma marca que a hora que eu olho aonde que ela pode estar, eu já sei que ela não vai estar desse lado aqui, porque ela não vai estar no lado de alto valor, ela vai estar neste lado aqui, e na minha visão, ela vai estar no massivo e no mastige. É aqui que eu consigo ver 2 produtos dela que eu selecionei. O primeiro, um dos mais famosos, que a gente sabe, que são as suas fragrâncias splash e etc. E o segundo, onde ela sai do massivo, onde ela sai de um valor menor, onde ela sai de uma embalagem que não chama tanta atenção, e ela entra no mastige. Então, ela sai do PET e vai para o vidro,
ela começa a dar uma decoração diferente como um todo, ela coloca um valor um pouco mais alto, ela traz notas olfativas diferentes, ela coloca acabamentos diferentes. Então, dentro de uma mesma marca, eles começam a fazer a migração. Eles começam a trabalhar um produto que era único, porque eles oficialmente eram conhecidos por aqui e pelo hidratante, mas eles conseguem evoluir e trazer um pouco mais dessa sofisticação aqui dentro, tá? E tem algumas coisas que eles já estão começando a fazer no caminho do prestígio. Eu acho um pouco difícil fazer essa mudança aqui, mas eles estão seguindo, eles estão fazendo passo a passo. Eles também não saíram daqui para fazer um perfume de nicho Victoria's Secret, que aí, na minha opinião, seria uma loucura, muito difícil das pessoas entenderem. Mas eles estão fazendo passo de evolução, então eles estão completando. Tanto que quando você vai na própria loja deles, você tem uma área para esse e uma outra área para esse. Eles ficam separados. Eles não estão ao lado do outro. Por quê? Porque eles têm informações diferentes, eles têm entregas diferentes. E isso é muito importante na hora de pensar que informação, que mensagem você quer passar para o seu cliente. O que você está querendo falar para ele, tá? Então, isso daqui é um pouco da matriz e como eu divido. Não sei se ficou claro, mas a gente pode falar no final, ou se vocês quiserem falar alguma coisa agora também, eu sou super tranquilo, viu, gente? Do jeito que for melhor, para a gente tirar a dúvida. O pessoal da BIM aí coordena, fala o que acha melhor fazer também. E isso daqui é importante. Então, alguns pontos do que eu vi aqui, do que eu mostrei para você. Fala, Igor. Fábio, a gente vai fazer as perguntas o pessoal está fazendo aqui no chat. Se for Tá. alguma coisa aí referente ao que você está falando, eu te interrompo, senão a gente faz no fim, pode ser? Beleza, fechou. Obrigado. Então, resumindo um pouco aqui o que eu passei para vocês, é o seguinte. Vamos pensar um pouco no ponto de venda. Essa aqui é uma foto de uma loja em Nova York, tá? Uma loja que trabalha com perfumaria exclusiva, perfumaria de nicho. Primeiro, espaço da marca. Você pode trabalhar a marca? Pode. Vocês lembram que eu mostrei para vocês agora há pouco de Guerlain? Guerlain tem vários universos diferentes. Quando você vai nas lojas deles ou nos pontos de vendas deles em grandes magazines fora do Brasil, eles não têm todos esse posicionamento juntos. O que é prestígio está num lugar, o que é nicho está no outro, o que é luxury está no outro. Por quê? Porque você precisa dar o poder de cada um. Você precisa que as pessoas entendam. Se eu colocar, por exemplo, este frasco aqui ao lado de Mon Guerlain, qual é a mensagem que eu estou passando? É tudo Guerlain? Sim, é tudo Guerlain. Mas cada um tem uma ordem, cada um tem uma função, cada um tem um porquê de estar lá daquele jeito, tá? Número 2, diferentes públicos. Você pode ter a pessoa que quer comprar o nicho, mas por alguma razão ela não vai comprar, ela pode levar a própria marca com outra opção. Ou ela pode levar outras marcas que entreguem aquilo para ela. Eu quero fazer um mix de produtos. Como é que eu separo esse mix de produtos? Algumas ideias. Vou separar por família olfativa. Então, eu vou ter uma mesa, eu vou ter uma prateleira, onde eu tenho só florais. Porque se uma pessoa gosta de floral, provavelmente ela vai gostar de outro floral. Então, você já tem ali um universo mais próximo para ela. Mas eu vou colocar o produto de R$20, R$100 e R$1.000 junto? Não. E é claro, cada um tem sua estratégia, cada um tem seu ponto, cada um tem seu mix de produtos. Mas eu vou tentar fazer um mix aonde essa pessoa entenda o que ela quer. Se ela gostou desse, ela pode vir para esse e falar assim, mas esse era 10, esse é 300, eu não tenho condições de pagar. Você não vai fazer isso. Você vai contar para ela que tem um de 300 também. Você vai contar para ela que tem um de 500. Mas tem que contar uma história. Você tem ali todos que estão variando mais próximos, tá? Para poder ajudar nessa hora da conversão. O aspiracional versus a realidade. Isso daqui eu acho muito legal, que é o que está lá, o aspiracional. Que nem eu. Eu adoraria ir para Paris, ficar 5 meses e fazer minha fragrância com Thierry Vassin, né? Mas, não sei quantos $1.000 com ele, mas 5 meses lá e sem trabalhar, hoje dá para trabalhar virtual, mas ganhando em real, pagando em euro, tá um pouquinho difícil. Então, assim, aonde eu vou? Eu vejo aonde que eu me encaixo, aonde que aquilo funciona para mim e eu tenho essa experiência do mesmo jeito. E aí, onde eu falo de aspiracional e realidade, eu falo do encantamento. Não é porque a pessoa resolveu escolher a fragrância de R$10 e não a de 300, que o encantamento tem que ser diferente. O encantamento tem que ser o mesmo. A entrega tem que ser a mesma. A história tem que ser a mesma.
o carinho, o cuidado tem que ser a mesma, ou o mesmo. Então, tem que funcionar desse jeito. Eu tenho que atender, eu tenho que falar, eu tenho que me dedicar para a pessoa que está levando o de R$10 como a pessoa que está levando de 300. Nossa, Fábio, mas o ticket é muito diferente, mas é isso, é aquilo. Mas é o encantamento. Porque isso é uma coisa muito latino-americana, tá? O latino-americano, ele volta para a sua loja porque ele gosta do seu vendedor, da sua vendedora. Ele prefere comprar com aquela pessoa porque deu atenção XYZ para ela. Ele não está lá simplesmente para tirar da prateleira e ir embora. Existe uma relação humana mais forte. Então, a partir do momento que você trata tudo como perfumaria, tudo como importância, tudo com encantamento, é assim que o encantamento vai acontecer na hora de falar com o cliente, tá? E o ponto 5 é o serviço. Para mim, uma coisa que eu aprendi, eu sou muito grato à indústria da perfumaria por isso, porque a indústria da perfumaria é aquela, quem são os clientes da indústria da perfumaria, né? Calvin Klein, Yves Saint Laurent, LVMH, Puig, eles são os clientes. Porque no passado eu criava fragrância para eles. Então, assim, é uma indústria de serviço. Você entrega uma fragrância? Entrega. Mas, assim, você entrega uma fragrância que não tem o frasco, não tem o álcool e a água, não tem o artista, não tem o ponto de venda. Então, o que a gente mais faz na casa de perfumaria? É serviço, é contar história, é dizer como foi, é levar o cliente para fazer a avaliação olfativa no castelo de Chambord, para ele entender o porquê daquelas matérias-primas, ele participa da colheita da rosa. Então, é serviço. Como é que eu faço esse serviço? Acho que uma das primeiras coisas muito importantes é como apresentar um perfume. E eu sempre falo nos meus treinamentos que, assim, como que você apresenta o perfume? Como uma joia. Você não chega e fala assim, gente, olha aqui, Eau de Cologne Imperial da Guerlain, super legal, né? Bom, nossa, fresquinho, né? Você vai gostar. É um formato. Mas eu posso chegar para a pessoa e falar assim, eu vou te apresentar agora uma das fragrâncias mais antigas do mundo. Napoleão usava essa fragrância. E esse frasco que está aqui, olha esse frasco que está aqui, é um frasco que traz toda a tradição da marca. É um frasco que conta a respeito da marca. A fragrância, então, é que aqui não tem borrifador, mas assim, sempre borrifa 2 fitas, tá? Nunca uma só para o cliente. É sempre uma, você tem que cheirar junto. Você não vai entregar para ele e falar assim, que delícia, né? Tem rosa. Você não está cheirando. Você conhece a fragrância? Eu conheço, tem que cheirar junto. Tem que fazer junto, tá? Então, nessa hora, você mostra, você entrega a fita olfativa, você cheira junto. E outra coisa importante, deixa o cliente falar. Você já sabe o que você vai falar. Ouça dele. Deixa despertar a emoção nele. E uma das coisas que eu faço muito, bom, tudo bem, tem um monte de protocolo novo, tá uma loucura a vida de vocês, mas antes, você nunca pega e entrega direto na mão do cliente. Você faz um movimento dele desejar, mas deixa ele conhecer. Deixa depois ele pegar, tá? Você não chega e fala assim, tá aqui, cheira, me conta o que você achou. Não, deixa ele desejar. E é uma joia. Eu não entrego assim. É uma joia. E não importa o perfume que eu estou falando, não importa a fragrância, tá? Esse é um pouco o caminho. Então, serviço é tudo. Ah, deixa a prateleira arrumada. Pega as fitas olfativas sujas e joga fora. Passa um pano. Assim, escorreu um pouco de fragrância porque usou muito aquela válvula, passa um pano e limpa. Isso faz parte do trabalho, isso é serviço. Alguém gosta de ir em algum lugar que não está super organizado, limpo, bonito, pronto? Não, ninguém gosta. Então, em algum momento você faz. Ah, tem que fazer isso toda hora, tá cheia a loja, não dá. Gente, não dá, não dá, né? Agora, quando dá, vira regra e aí sempre vai dar. Tá bom? Então, essa é a primeira parte das classificações que eu trago aqui para vocês, o meu ponto de vista, a minha experiência, o como que eu vejo que é legal essa história da perfumaria, tá? Agora, eu vou falar com vocês um pouco dos signos da perfumaria de nicho. Tá? Os signos da perfumaria de nicho são aqueles pontos que é assim, para você ser um perfume de nicho, você precisa ter essas características, você precisa ter esses signos. Ao longo do tempo, isso foi mudando. Eu vou começar contando aqui um pouco da história, um pouco de algumas marcas super tradicionais, e como é que isso mudou nos dias de hoje. Então, quando eu falo de perfumaria de nicho, eu estou falando aqui especificamente da sua origem. Eu trago uma das mais antigas, de 1612,
Santa Maria Novella, que é uma marca italiana, tá? Desde 1612 até hoje, fazendo fragrância, entre outros produtos cosméticos. E aqui, o intuito também não é entrar em todas, tá? Eu só vou fazer um timeline aqui, só uma linha do tempo. Creed, marca inglesa, 1760, apesar de rapidamente se restabelecerem em Paris, tá? Eles saem da Inglaterra e vão para Paris e fazem seu negócio lá. Recentemente vendida para um grupo investidor, um grupo financeiro. Bully, de 1803, uma marca francesa que resistiu uns 30 anos, mais ou menos. Durante a Revolução, ela fechou e ela voltou ao mercado agora em 2014. Guerlain, de 1828. Penhaligon's, outra empresa inglesa, de 1870. E até então, quando eu estou trabalhando aqui, empresa pura cosmética e perfumaria, 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 com signos de nicho. A primeira grande mudança que eu tenho, aonde eu trago esses signos do nicho e eu saio de empresa puramente de perfumaria e cosmética e entro em moda, vem agora, com o surgimento em 1916 de Acqua di Parma. Acqua di Parma, para quem não sabe, era uma marca de moda masculina. E ela lança sua primeira fragrância em 1916. Tá? Então, aqui, eu tenho uma quebra de formato, onde antes as empresas eram somente de perfumaria e cosmético. Aqui eu trago um perfume com uma história de alto luxo, de nicho, para uma marca de moda. Então, aqui eu tenho essa mudança de paradigma, tá? Depois, ainda falando da evolução, aí eu vou dar um pulo gigantesco na história para aquilo que começou a fazer com que o nicho fosse mais conhecido no mundo. Vou pular aí, daqui do final, algumas décadas, mais algumas centenas de anos dos outros. E aqui é a evolução. Eu tenho 4 marcas super importantes que até hoje são elas que começaram a criar essa situação do nicho. Começaram a trazer esse nicho aberto para as pessoas, começaram a colocar loja na rua e etc. E aí eu tenho Diptyque, uma marca francesa, mas fundada por italianos, tá? Na França, artistas, Rive Gauche, que estavam sempre buscando algo diferente. Annick Goutal, uma marca bem francesa, bem perfumaria. Comme des Garçons, que traz perfume em 1994, mas é uma marca de moda que já tinha um expoente gigantesco no Japão, e aí em 94 traz seu primeiro perfume, e foi um dos primeiros perfumes de nicho mais divulgados. Em 2000, Serge Lutens, que até hoje ele tem sua marca, que traz uma perfumaria raiz nicho, mas bem raiz mesmo, bem diferente, com muita assinatura, muito exclusivo. E aqui vem essa história dessas marcas que trazem um pouco mais essa cara atual. Estou falando de 1960, anos 2000 e pouco. Só que o que mudou depois disso? Essas marcas chamaram tanta atenção no mercado que muitas empresas acharam legal. E aí, essas empresas tradicionais da perfumaria, como, por exemplo, Estée Lauder adquire algumas marcas. Então, ela adquire Jo Malone, em 1999, Frédéric Malle, em 2014, Le Labo, em 2014 e By Kilian, em 2016. Então, marcas originais de nicho passam a pertencer a grandes grupos de perfumaria. E aí eles ganham expansão internacional. A mesma coisa acontecendo aqui, eu vi que teve gente que já comentou, com Pucci, Penhaligon's e L'Artisan Parfumeur em 2016. A mesma coisa continuou com L'Oréal, quando adquiriu o Atelier Cologne, e com LVMH, com Maison Francisco de Gion. São alguns exemplos, tá, gente? De novo, tem muito mais coisa acontecendo, etc., mas aqui são alguns exemplos que traz essa história de como que o nicho também, por que ele ficou tão famoso, por que ele cresceu tanto nos últimos 15 anos, 10 anos, 12 anos, porque ele foi adquirido por grandes marcas. Grandes marcas começaram a trabalhar da melhor forma que elas sabem fazer, que é colocar o produto na rua. Ah, isso quer dizer que mudou. O que eu conheço dessas marcas, eles trabalham dentro de todos os preceitos do nicho. Eles trabalham dentro do formato do nicho. Eles trabalham dentro da cara que o nicho tem que ser.
o que eles dão é mais acessibilidade. Eles acabam trazendo para outros lugares, tá? Vamos lá. Para não fazer nenhuma história super longa, né? Eu fiz aqui uma seleção de algumas fragrâncias para poder mostrar para vocês. E eu só vi que tem uma coisa que eu não falei com vocês. Desmutou? Saiu? Tô falando agora? Então tá bom. Eu vi que eu não falei com vocês dos signos do nicho, né? Então eu vou falar agora, porque eu acho que eu passei direto lá, desculpa. Signos do nicho. Primeiro, lá do passado, tá? Isso muda com o tempo. Hoje em dia tem uma certa flexibilidade. Lá no passado. O perfumista, ele tem que ser fundador da marca ou trabalhar quase que exclusivamente para a marca. Eles não seguem tendências, eles geram tendências. A perfumaria de nicho, ela cria caminhos olfativos, ela cria notas olfativas, ela não segue tendências do mercado. Ela cria aquilo que tem a ver com a sua marca. Distribuição extremamente restrita. Ou tem uma loja da marca, 2 ou 3 lojas da marca, ou pontos de venda super exclusivos. Tem também a questão de alta qualidade de matérias-primas. Então, como o valor de venda, como um pacote total, é maior, eles podem investir muito mais em matéria-prima, tanto em dosagem quanto em matéria-prima. Para vocês terem uma ideia, hoje, Iris Natural, a matéria-prima, ela custa aproximadamente $35 mil o quilo lá na Europa. Então, imagina você conseguir colocar uma grande quantidade em todos os perfumes de todos os valores. Não dá. Na perfumaria de nicho, eles já conseguem fazer isso. Perfumaria de nicho, muitas vezes, consegue ter pequenos terroirs, pequenas áreas, onde aquela matéria-prima é exclusiva para ela. Depois, ela tem toda uma identificação que vai da embalagem à fragrância. Então, isso é importante. A embalagem dela é única, é exclusiva, é diferente. Muitas vezes é feito, é terminada à mão. Tem várias histórias que são assim, tem fragrâncias que são feitas desse jeito. Então, a história como um todo do porquê é muito grande. E é isso que eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês poderem ver aqui em loco, na verdade, né? Porque eu tenho algumas amostras aqui na minha mão para mostrar para vocês. Então, na seleção de perfumes, eu começo falando um pouco de Memo Paris. Eu não sei se vocês conhecem a marca. Então, aqui, ó. Vem nessa caixa, aqui, tá? Qual que é o mote de Memo Paris? Memo Paris está falando especificamente de memória. Memo como memória, como lembrança, como rastro, viagem. Esse daqui chama African Leather. Eles têm uma coleção de leather, uma coleção de couro, tá? Como eles estão falando de viagem, o primeiro acabamento aqui na frente é um cartão postal. Então, você tira aqui um cartão postal. Aí você tem a embalagem que é toda de couro. Deixa eu abrir para vocês. E aí, quando você abre, você tem aqui a fragrância. Isso daqui é uma placa que é colocada aqui na frente. E claro que tem toda essa questão do couro, do ser diferente. Como é um African Leather, então traz aqui o animal aqui na frente. Eles trabalham o preto, esse dourado meio cobre. Isso é super importante. A loja deles principal em Paris é na Rue Cambon, que é a mesma, que é a rua de trás do Hotel Ritz. Então, ali você faz uma viagem olfativa. Quando você chega e cheira as fragrâncias, tem muita fragrância que você vai falar assim, gente, nunca vi isso na minha vida. Nunca cheirei isso. Algumas vão causar uma emoção diferente, mas faz parte. Esse é o objetivo deles. Esse é o objetivo da perfumaria de nicho. E a perfumaria de nicho influencia toda a perfumaria. A inspiração é vista lá e é trabalhada de outra forma. Outra marca que eu gosto muito do trabalho que eles fazem, desde a escolha das fragrâncias até a embalagem, é Xerjoff. Não sei quem já ouviu falar de Xerjoff. Eu escolhi aqui Naxos para falar com vocês. Então tá aqui, também uma embalagem de couro, tá? Uma marca italiana que fala do luxo italiano, não sei se vocês sabem, mas os italianos são os maiores artesãos do mundo
Todas as marcas de luxo, mesmo não importa de que país, muitas vezes vão fazer o seu trabalho de artesão lá na Itália. Vou segurar aqui, senão cai o perfume. Aqui você abre a caixa. A caixa tem uma dobradiça aqui do lado, para não ficar... Ó, fica bonitinho em pé. Aqui você tem o que envolve a fragrância. Então, é um tecido, não tecido. Vou segurar aqui. Para poder fazer, e a fragrância está aqui. Lembra da história de que fragrância é uma joia? Você está abrindo uma caixa de uma joia. E é assim que a gente demonstra. E o frasco está aqui. Tá? Atrás tem todo um trabalho que eu não sei se vai dar para ver direito, mas assim, ó, dá para ver um pouquinho. Todo jateado. Então, assim, é riqueza de detalhes. Isso é a perfumaria de nicho. E aqui eu estou fazendo alguns exemplos para vocês poderem perceber como que ela muda. Eu não tenho um padrão só, eu não tenho um jeito só de ser. Próxima marca. Diptyque, que eu falei com vocês ali antes. Essa daqui chama O Capitale, que é uma das últimas... Essa fragrância foi lançada no começo de 2020, tá? Mundialmente. É uma série que faz homenagem aos cheiros de alguns lugares. Essa daqui faz o cheiro de Paris. E a caixa dela, ela vem nessa caixa aqui, coberta com papel de seda. E ainda tem uma luva que fecha ela aqui para poder decorar, tá? E aqui, quando eu falo de diptyque, eu estou falando do chique, do eclético, do poético, da estética, da gráfica, da curadoria de luxo, que é a origem da marca Diptyque, que é um díptico, né? Era uma loja que trabalhava com curadoria de produtos, objetos de luxo. Conseguiu ver aí a caixa ou a embalagem, ou Juliana e Samara? Eu vi uma mensagem aqui agora que vocês não estavam conseguindo ver. Próxima marca. É uma pergunta, viu, Fábio? É uma pergunta que estão fazendo se o certo é falar caixa ou embalagem. Então, na verdade, assim, eu falo cartucho, eu não falo nem caixa. É que nesse caso é uma caixa. Tá? Pode falar embalagem também. O que eu não gosto de falar normalmente é no diminutivo. A caixinha, o cartuchinho, a embalagenzinha, eu não gosto de diminutivo. Mas, assim, quer falar embalagem, tá tudo bem, é uma embalagem. Não tem problema, tá? Na minha opinião. Tá? É que essa é uma caixa, quer ver? Por exemplo, aqui de Tom Ford, que eu vou mostrar daqui a pouco. Para mim, isso aqui é um cartucho, porque é um cartucho, tá? Mais regular. E aqui é uma caixa, porque é uma caixa. Por isso que eu não chamo esse aqui de cartucho. Para mim, se falar cartucho, eu vou adorar, vou ficar super feliz. Mas eu sei que é mais difícil, né? Porque às vezes você fala cartucho, a pessoa olha para você e fala assim, quê? Sabe nem direito o que é. Então, pode falar embalagem. Pode falar embalagem, a caixa, tá tranquilo. Tá bom? Aqui, essa fragrância eu não tenho ela aqui comigo, mas eu trouxe para falar de duas coisas importantes. Uma, porque é Francis Kurkdjian, então um perfumista renomado, luxo, tradição e baccarat. São as associações que você faz. No começo da perfumaria, tem grandes frascos desenvolvidos por baccarat, por exemplo. Então, tem frascos tradicionais feitos de cristal baccarat, lapidados por baccarat. Então, essa coisa da perfumaria é muito grande. E esse é um outro viés da perfumaria que chama minimalismo, onde o que importa, claro, é a etiqueta, é a marca, mas importa o que está dentro. Então, eles deixam de uma forma bem minimalista para chamar mais atenção o que está dentro. Tá? Isso, o criador de Le Male. Isso mesmo. Então, ele trabalhou junto com outro perfumista, né, em Le Male também, mas ele é super incrível. Aí eu venho com o Bond Number 9. Bond Number 9, também acho que os termos podem ser adequados ao cliente, sim. A gente não tem que afastar o cliente, a gente tem que aproximar. Não tem que ficar falando assim, olha como eu sei tudo, eu sou melhor que você. Não. O cliente é o cliente. Essa daqui é a caixa, cartucho, embalagem de Bond Number 9, tá? Bond Number 9 é uma marca americana. Deixa eu passar aqui para... Uma marca americana que faz referência aos cheiros de Nova York,
Tem uma segunda linha que chama Dubai, mas a maior parte é o cheiro de Nova York. Tá? E aqui você tem a fragrância aqui dentro. Tá? Aqui. E cada uma tem uma referência a um bairro, a uma rua, a um lugar, a um parque de Nova York, para que você tenha uma interpretação olfativa daquele lugar. Depois, eu estou quase acabando, gente, prometo. Parfum de Marly? Estão pedindo para você falar os valores aí ao consumidor, se é que se são vendidas no Brasil e qual seria... Algumas são, outras não. Essa daqui, por exemplo, deve ser em torno de, o de 100 ml, uns R$2.300. Tá? Eu sei que essa daqui em Nova York custa 400 e poucos dólares, 100 ml. Parfum de Marly também tem no Brasil, acho que é perto de 2.000 também. Existe um padrão de diferença de preço entre o Prestige e de nicho, não? Ou os exclusivos e os de nicho? Mais ou menos, por exemplo. Ou é mais ou menos? Mais ou menos. Porque assim, eu tenho, por exemplo, Le Jam de Bulgari. Não está aqui na apresentação, mas eu pego só para fazer uma comparação. Eu tenho Le Jam de Bulgari. Você consegue comprar Le Jam, acho que por 200 e poucos dólares. Você tem alguns perfumes de prestígio que também custam 200 e poucos dólares. Então, alguns têm diferenciação, outros não. Por isso que existe muita mescla hoje em dia, tá? Então, você tem aí o prestígio, super prestígio, um pouquinho mais baixo, tem essa mistura. Aqui eu tenho Delina, de Parfum de Marly, que é uma marca mais nova, mas que faz menção, inspiração, alguém levantou a mão, eu acho, Marcelo Menezes, né? É isso? E inspiração à corte francesa de Luís XIV e Luís XV, principalmente Luís XV, que era conhecida como a corte perfumada. Aí vem uma marca que todo mundo gosta, todo mundo fala, que é Le Labo. Eu sei que todo mundo ama Santal 33, eu amo Bergamote 22, tá? Então aqui eu gosto dos cítricos, eu gosto dos mais leves. Então, Le Labo traz algumas coisas interessantes no seu lançamento. Traz a junção da tradição francesa com o descolado urbano, o industrial de Nova York. É uma das primeiras marcas a começar a trazer essa história do rótulo mais técnico e que você pode colocar o seu nome aqui na frente. Ó, um beijo perfumado aqui, sou eu mesmo, e a data que isso foi feito. Então, aqui eu comprei no dia 11 de fevereiro de 2020, lá nos Estados Unidos. Então, tá aqui. E você faz isso na hora. Tem algumas outras coisas que em loja você consegue personalizar mais, tá? Eles têm uma outra linha mais sofisticada dentro também. Nishane. Nishane, que é uma marca turca. Pegando aqui, Ani. É a segunda fragrância deles mais vendida no mundo, tá? Então, é uma marca turca e que faz referência ao universo turco, às histórias da Turquia, como uma grande civilização, como um encontro entre o Oriente e o Ocidente. Então, isso é bem legal. Mancera, ou Manserrat, que é uma marca francesa. Eles têm duas marcas, na verdade. Então, ele e a filha, Pierre Montal, e a filha que criaram essa marca, que tem a direção criativa. Eles falam muito do Oriente e foram eles que trouxeram com muita força a matéria-prima Oud para o Ocidente. É uma matéria-prima bem importante no Oriente. E eu trouxe aqui mais uma também que eu gosto bastante, que é pouco conhecida, que aqui é o Olfactive Studio. Tá? O Olfactive Studio é uma marca que está baseada sempre num fotógrafo e você recebe junto uma fotografia e a fragrância. Então, trata a perfumaria como arte. Então, dentro da caixa vem a fotografia desse artista e a fragrância aqui junto. Fora isso, tem uma infinidade de coisas. Deixa eu só descer aqui o texto. Eu vou mostrar para vocês, rapidinho, que eu não tenho aqui na apresentação, que é, por exemplo, aqui. Uma caixa toda laqueada. Aqui é Alexander J. E aí eu tenho a fragrância aqui dentro. Na perfumaria de nicho tem muita coisa de discovery set, de colecionável.
Então, esse daqui é um Discovery Set das primeiras fragrâncias de Louis Vuitton. Então, você tem a coleção aqui inteira. Acho que é frasco de 7 ml, 8 ml, não sei, tá aqui. Então, você tem aqui a coleção toda. Ele vem aqui assim, fechadinho. E aí você tem toda a coleção aqui. Marcas diferentes. Como dizia na Terenzi. E aqui ela trabalha uma coleção bem específica. E aqui uma outra marca, Royal Crown. Então, assim, dentro da perfumaria, senão eu posso ficar aqui 10 anos falando, vocês não querem me matar. Mas a perfumaria de nicho, ela é aberta à arte, ela é aberta à criatividade, ela é aberta a tudo que é possível fazer, a tudo que você quiser fazer. Porque eles têm também condições de fazer isso pelo posicionamento de produto. Mas é sempre inspiração. Você vai ver uma cor, você vai ver uma nota olfativa, você vai ver um acabamento, você vai ver algo que você vai ver no restante da perfumaria acontecendo, sendo em outras categorias mais para baixo, tá? Então tem alguém que falou de Aqua de Parma aí também, ó. Aqua de Parma também faz muita, essa aqui é da coleção do ano passado. Então do artista Gio Pastore, que fez toda a decoração do frasco. Assim, gente, tem muita coisa bonita na perfumaria para a gente trabalhar. Esse era um pouco do que eu queria trazer para vocês hoje aqui, do convite do Igor, de todo o time da BIM. E estamos quase lá. Perguntas. Sei que foi intenso. Tem uma pergunta aqui, Fábio, e antes de eu te fazer uma, que eu fiquei pensando nela aqui, tem uma pergunta aqui, qual que posicionamento, a marca Fendi saiu do Brasil aí há 2 anos, mais ou menos, né, pelo menos na parte de fragrâncias, estão perguntando aqui qual o posicionamento dela. Então, ela tem algumas coisas dentro do posicionamento dela. Ela é um prestígio quase luxury e ela é um designer, tá? Ela não chega a ser luxury, ela não chega a ser só prestígio, porque como ela é uma marca mais nichada, mesmo de moda, ela não é tão aberta, ela fica ali no meio do caminho. Perfeito. Um ponto que eu queria te perguntar, e acho que eu queria a tua visão e opinião aí sobre isso, em relação ao posicionamento das marcas, né? Em relação a ponto de venda, né? Onde são vendidas e o porquê que são vendidas dessa maneira. Aqui no Brasil a gente tem 2 exemplos, que são 2 lojas, né? Se você tivesse até foto delas ali para mostrar, seria bacana, que são 2 lojas hoje que a gente tem nessa categoria de nicho, né? E por que desse posicionamento, né? O porquê pode estar aqui, não pode estar ali, o porquê que eu posso vender em determinados lugares e em outros não. Tá bom, então vamos lá. Existe uma coisa que eu sei que às vezes é difícil de compreender, mas as marcas têm muito cuidado de como elas estão sendo comunicadas nos pontos de venda. Por isso que tem mobiliário, ela pode estar perto de não sei quem, ela não quer estar na mesma prateleira que o outro. Cada marca tem um formato. E por quê? Porque com isso ela garante a ida daquele cliente dela no seu ponto de venda também. E que ele vai ter a experiência que ele está esperando ter da marca. Então, isso é muito importante. Hoje a gente tem no Brasil 2 lojas, eu não tenho foto delas aqui, mas eu posso tentar buscar e colocar. A gente tem 2 lojas de perfumaria de nicho, perfumaria exclusiva, tá? Uma está no Rio de Janeiro, a outra está em São Paulo. Em São Paulo é a Niche, N-E-E, isso, alguém escreveu aí no chat, tá? A Niche, e que também tem online, niche.com.br, vocês vão poder ver. A Niche está no Shopping Iguatemi, na Faria Lima, e é uma loja específica de perfumaria de nicho exclusiva, tá? Tem perfumes mais diferentes. Algumas das fragrâncias que eles têm, você também vai encontrar em outras grandes lojas, tá? Eles também têm Aqua de Parma, eu vi que teve gente que escreveu que tem Aqua de Parma, eles têm, cadê? Atelier Cologne, também tem Atelier Cologne em algumas outras lojas, Parfum de Marly, por exemplo, Parfum de Marly também tá no Rio, na Luxo, tá? A Lux é uma outra loja que está no Rio, que trabalha com marcas super exclusivas, com produtos diferenciados, e teve alguém aí que me perguntou de Creed. Eles têm Creed, e Creed precisa de um móvel específico. Quando você entra, e assim, para chegar na Lux dentro do shopping, né,
Você passa pela Louis Vuitton, passa pela Gucci, não sei o quê, e você chega, tem a Luxy lá, e aí você vê logo de cara o móvel de Creed. Por que tem que ter um móvel? Por que tem que ter tudo isso? Porque isso faz parte da comunicação da marca. Cada marca tem uma forma de ser. Não estou falando só isso, Luxy, essa mesma que a Karine escreveu aí. Não tem uma coisa só, não tem um jeito só de ser. Então, estar com outras marcas onde você não comunica toda a sua ideia, todo o seu pensamento, todo o seu storytelling, muitas vezes não vai. Isso não acontece só com o nicho. Tem muitas marcas de design, tem muitas marcas de prestígio também que seguem esse ritmo, que só pode funcionar se for naquele formato, tá? Isso é para entregar de novo a experiência da marca como um todo. Espero que eu tenha respondido. Bom, vamos ver se tem mais alguma outra. Perguntaram aqui também, se já é uma pergunta para mim, se a gente pretende trabalhar um dia com as marcas de nicho. Acho que tudo é questão de construção, né? Da gente construir construir a categoria e como a gente trabalhar isso. Porque a grande preocupação das marcas hoje é com execução, né? De como você, principalmente as marcas seletivas, né? Como você apresenta elas no ponto de venda. É por isso um pouco da preocupação de todas elas com o e-commerce também, né, Fábio? E-commerce é uma coisa que para elas para essas marcas é uma incógnita ainda. Sabem que precisam. A gente teve aí uma apresentação do Eduardo Terra, anterior à sua aí, que justamente falando sobre isso, que é uma tendência, mas como trabalhar o luxo no e-commerce, não no digital, né? Porque no digital acho que as marcas já fazem um bom trabalho de divulgação nas suas mídias sociais e tudo, mas no e-commerce especificamente, né? Como você dá a experiência para o consumidor para que o produto de R$2.000, R$2.500 não seja um produto caro, né? Se você não dá experiência, ele é caro. Você não está mostrando, não está demonstrando nada. Então, acho que esse é o segredo. Como é que você vê essa questão aí das marcas seletivas ou super seletivas aí de nicho, trabalhando essa questão de e-commerce? Do meu ponto de vista, a questão do e-commerce do super seletivo, ele tem que ser mais humano. Eu não posso ter um robô respondendo ou somente texto padrão. Porque a pessoa que chegou lá para adquirir aquele produto, ela vem por dois caminhos. Ela viu toda a mídia social, ela viu um influenciador falando, ela não tem contato com a marca ainda, então ela quer viver aquele luxo e ela vai investir R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$7.000, R$8.000 em um frasco de perfume. E ela não tem aquele perfume próximo a ela. Quando a gente fala de Brasil, um país continental, você tem muitas coisas que acontecem no eixo Rio-São Paulo. Infelizmente, não segue para outros lugares. Então, ela nunca teve aquilo na mão, ela nunca pegou na mão, mas ela vai investir, ela tem aquele desejo. Então, número 1, você está trabalhando algo de luxo, eu não preciso falar só do nicho, tá? Tem outros luxos aí dentro, mesmo de prestígio e tudo, tem outras coisas. Tenha um atendimento mais personalizado. Abra o chat, aquela pessoa, ela está naquele produto, naquela categoria, dê uma resposta pessoal para ela, mande uma resposta pessoal, mande, sei lá, se é um e-mail, se é um WhatsApp, o que for, mas dê um atendimento diferente. É a mesma coisa. Você vai comprar uma bolsa no Carrefour, ou você vai comprar uma bolsa na Louis Vuitton? No Carrefour, você mesmo pega, vai lá e vai embora. Tá tudo bem. É uma bolsa. Por princípio, as duas são bolsas. Você vai comprar na Louis Vuitton, alguém vai te receber, vai perguntar se você quer uma taça de prosecco, vai te oferecer um café, vai pedir para você sentar, vai querer te ouvir. Mesmo no online, é possível fazer isso quando é uma demanda específica, quando é algo menor aí de extremo luxo. Então, eu investiria nisso, numa resposta mais pessoal. Não deixar só a pessoa solta ali, até porque ela precisa de informação. O nicho é muito novo no Brasil, poucas pessoas conhecem. Então, essa coisa de comprar blind, nicho, pode ser um tiro no pé. Legal. Depois perguntaram aqui sobre o posicionamento de Narciso Rodrigues e Tom Ford. Qual o posicionamento dessas duas marcas? Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu tenho aqui do lado. Chanel também. Surgiu aqui Chanel. Esse Chanel é um bom tema, viu? Porque é uma marca que já tem ótimo no Brasil e agora está super limitado, né? Então vamos lá, ó. Tom Ford. Tom Ford é um dos primeiros nichos modernos massivos. Tom Ford, o seu idealizador, ele já veio com uma cabeça muito comercial. Ele é um cara assim fenomenal e assim eu tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, ter algumas reuniões com ele e tal. É um cara surreal. A visão dele
de design, de mercado, de público, e tudo que ele faz é para vender o alto luxo para o consumidor. E para que o consumidor de várias camadas deseje o produto dele. Então, é um dos primeiros, que foi nicho moderno. Por que eu não classifico eu, Fábio, como nicho? Porque eu acho que é um perfume super exclusivo, diferente, interessante, segue caminhos, mas alguns signos do nicho raiz não está aqui. Mas foi uma introdução e como aproximar esse nicho, esse diferente para todo mundo. Quando eu entro em Narciso Rodrigues e Chanel, eu já falo que Narciso Rodrigues e Chanel, eles têm uma cara um pouquinho diferente. Aqui Tom Ford é um cara que veio da moda, mas é um cara que veio da maquiagem, é um cara que veio de outros lados, e ele criou algo a partir daqui. Narciso Rodrigues, para mim, ele já é mais prestígio mesmo, tá? Eu não vejo Narciso Rodrigues como algo mais sofisticado. A moda, sim, a perfumaria, não. Eu vejo a perfumaria muito mais prestígio, mais acessível, as pessoas querendo viver essa perfumaria de uma forma mais aberta, não tão restritiva. E quando eu falo de Chanel, aí vem uma coisa super importante, né? Eu sei que dói no coração de todo mundo, que Chanel já esteve no Brasil em mais pontos e depois não mais. Aí a gente tem dois mundos acontecendo, né? Quando Chanel veio para o Brasil representada e quando veio a operação de Chanel para o Brasil. Quando a operação da marca vem, muitas coisas são revistas. E aí um dos pontos importantes de Chanel era assim, como é que eu controlo e eu crio essa situação da exclusividade do meu perfume, eu fujo de paralelos, eu fujo de um monte de outras coisas, restringindo. Então, primeiro, restringe muito para depois fazer uma onda de voltar. Porque essa onda, ela volta em algum momento, a não ser que a marca decida sair do país, porque senão ela não alcança a venda, tá? Só nas lojas deles, fechadas, é muito difícil alcançar, mas você precisa restringir, limpar, organizar, treinar. E eu não sei quem já teve a oportunidade também de ir na loja da Chanel de perfumaria específica. E quando eles fizeram essa mudança, né, eles vieram para o Brasil, abriram uma loja de perfumaria separada da loja de moda, começaram a tirar de vários pontos de vendas, viram que a loja de perfumaria sozinha não tem tanta força e começaram a juntar com a loja de moda. Então, você tem uma extensão, normalmente, da moda junto com a perfumaria. Mas aí são as pessoas altamente treinadas para falar da marca. Então, é isso que eles fazem, eles querem controlar como que a marca vai ser contada. Legal, bem bacana. Então, acho que respondeu aqui uma pergunta que fizeram de como a gente explica isso para o consumidor, porque o consumidor ele quer o produto, né? Não tá, às vezes é a única perfumaria, a gente tem clientes aqui que estão em cidades menores, né? E a referência da cidade é aquela perfumaria, né? Por que ele vai ali e não pode encontrar um Chanel, né? Então, essa acho que foi respondida aí tua pergunta. Perguntaram aqui em cima se a BIM pode ter Dolce & Gabbana. As marcas estão em transição, esses últimos 2 anos foi um ano bem intenso aí de mudança de modelo de negócio, porque existem aí dois formatos, né, para as marcas estarem, eu diria até 3, né? Um deles é a própria marca trazendo o seu produto. Então, por exemplo, como Chanel, como o Fábio explicou, é a própria Chanel fazendo a importação somente para suas lojas, né? E isso acontece com frequência. Depois existe ainda as marcas vindo através de um terceiro, que seria um importador, e aí no Brasil hoje existem alguns importadores ainda, mas as principais marcas, devido até ao potencial que existe no mercado, já são distribuídas pela própria filial, né? E hoje, vamos dizer que 80% do volume aí de fragrâncias já é feito pelas próprias marcas no Brasil, né? As maiores são Pucci, e nessa mesma ordem aí que eu diria, Pucci, L'Oréal, LVMH, talvez L'Oréal e LVMH bem próximos aí, e agora, e por isso a grande mudança aí nesses últimos anos, nesse último ano aí, foi a entrada de Coty no Brasil, cuidando das suas marcas, das marcas seletivas e também de lifestyle ou de mastige, né? Coty tem marcas aí super conhecidas, como Gucci, Chloé, que são marcas mais exclusivas, né? Como também Calvin Klein, como Hugo Boss, como Marc Jacobs, que são também marcas que estavam com importadores e foram para a mão. E isso daí, para nós como na distribuição, isso nos ajuda muito, porque a gente não é o distribuidor do distribuidor, porque já existe um distribuidor antes, né? E a gente passa a ter mais apoio das marcas, a gente constrói as marcas junto com eles mesmos, né? Então, isso para nós, quando existe uma mudança dessa, nós, BIM, como distribuidores, para nós é muito, muito bacana isso, porque
muda completamente o tipo de trabalho e o desempenho das marcas com a gente, né? Então, acho que essa pergunta de Dolce & Gabbana pode ser que sim. A marca também está em transição, mudou de um importador, mas ainda não é a marca direto no Brasil. A marca vai para um importador e está no processo aí de transição ainda. Ok? É isso. Vamos ver se tem mais alguma. Estamos estourando aqui o horário. Que vai se deixar aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, viu, Fábio? Mas o pessoal Tranquilo. aqui. E depois tem outras perguntas aqui, mas acho que essas daqui a gente depois vai... Estão perguntando aqui de alguns produtos específicos que a gente vai trabalhar, depois eu respondo aqui no chat. Ô, Fábio, acho que era isso. A ideia era justamente essa, a gente trazer aí um pouco mais de explicação para esse mundo aí da perfumaria, principalmente quando a gente fala de marcas mais exclusivas, as marcas de nicho. Eu acho que isso é uma coisa que para nós sempre fica uma incógnita, a gente não entende muito, né? O porquê disso, porque pode, porque não pode, por que tem que ser assim, né? Então, acho que esse era o objetivo principal da conversa contigo. A gente acabou focando mais em nicho, porque exatamente era a proposta, né, de mostrar um pouco desse universo, não só para o nosso time de vendas, mas também para os nossos clientes, que pode ser uma oportunidade. A gente pensa, assim, em construir alguma coisa nesse sentido, de ter distribuição disso, em algum momento, sim. Logicamente, ainda é um público muito, muito limitado, né, que consome essas marcas, por isso que você vê que nas duas principais capitais do Brasil, que tem uma loja dedicada a esse mercado, mas a gente pretende, sim, em algum momento, entrar nessa categoria também. Então, legal. Obrigado, Fábio. Não sei se você quer falar alguma coisa mais aí antes da gente encerrar. Primeiro, agradecer de novo o convite. É um prazer estar aqui com todo mundo, poder dividir o meu pensamento, o meu conhecimento, saber que as pessoas também estão super interessadas em fazer a perfumaria crescer e se desenvolver no Brasil. Acho que é muito legal. E poder falar com o Brasil todo aí numa manhã de sábado é super incrível. Muita força para todo mundo. Eu sei que é um momento de reinventar, reorganizar, mas força, fé e boas vendas para todo mundo. Legal. Obrigado, gente. Um beijo, um abraço perfumado para todo mundo. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Depois, se você puder compartilhar ali no chat as tuas mídias sociais aí para o pessoal mais uma vez poder, que seria bacana. Agora. Muito conteúdo bem legal para seguir aí quem gosta aí do universo da perfumaria, principalmente quem tem loja, que eu acho que é importante ter esse contato. A gente deve fazer, sim. Estão pedindo ali do lado de se a gente vai fazer mais eventos. Vamos promover mais eventos, sim. A gente tem nosso especialista também em fragrâncias, que é o Pedro, que está por aí também na nossa live. Tem passado bastante informação aí para os nossos clientes, feito muitos eventos aí no PDV, e essa é a ideia, a gente conseguir levar o máximo de informação que a gente pode para o nosso cliente, para o ponto de venda, para a gente perfumar esse Brasil todo aí, né, Fábio? Bom, vamos perfumar o Brasil. Bom, passamos um pouquinho do tempo aqui, tentamos controlar o máximo, mas vai surgindo pergunta, vamos gostando, a gente acaba atrasando um pouquinho, mas espero que vocês tenham gostado. Foi um primeiro movimento aí para a gente fazer um evento cliente. Acho que vamos voltar a fazer outros. A gente vai ter pelo menos 2 semanas aí com bastante tempo para a gente fazer. Pode ter certeza que a gente vai trazer outro conteúdo aí para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. De coração, desejo sorte para todo mundo, principalmente para os que estão aqui com a gente, que a gente consiga passar por tudo isso aí de forma tranquila, calma, sem entrar em desespero. Como diz o Eduardo Terra, que espero que ele esteja aí, não vamos se apavorar, vamos se apaixonar, vamos tentar buscar saídas, soluções aí para o nosso negócio, vamos tentar passar por isso da melhor forma possível. Um abraço grande a todos. Saúde, cuidem-se, e tenho certeza que a BIM vai estar aqui para vocês no que for preciso, tanto para o nosso time que está aí, quanto para os nossos clientes também. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo evento aí.